A Amazônia é o futuro do Brasil, ainda que mais da metade da população brasileira nunca tenha posto os pés aqui. Investimentos públicos e privados vão integrar definitivamente a Amazônia à economia do país. Estradas, hidrelétricas e mineração são os principais focos de investimento. Os projetos de mineração são muitos. Nos próximos 6 anos, a região receberá investimentos na ordem de 100 bilhões de reais e passará a fornecer ao Brasil itens estratégicos para a nossa economia: água, energia, minério, soja, carne e madeira. Em contrapartida, a Amazônia é pobre, subdesenvolvida, com cidades precárias, com infraestrutura muito aquém da sua importância estratégica para a economia e para o meio ambiente do Brasil e do mundo. É claro que a Amazônia está num processo de urbanização muito acelerado. A gente já tem 73%, muita gente acredita que a gente vai chegar a 80%, 85% de pessoas realmente morando nas cidades. Essa contradição faz com que cidades onde apenas 15% da população tem esgoto recebam obras de bilhões de reais que impactam definitivamente a vida local. Quando você pensa, por exemplo, em Altamira, a população quase duplicou e vai tudo sendo feito à medida que a obra é construída, isso com clara lesão. Então, a primeira preocupação é das pessoas que vivem na região. Um aumento absurdo dos preços, um aumento dos índices ruins de saúde e de segurança pública. Essas áreas se transformam em territórios federais, mas quando tem um problema, a polícia que é requisitada é a polícia militar do Estado. O serviço de saúde que tem que atender, que vai ser pressionado, é do Estado. A reprodução do padrão de hidrelétricas que se tem construído na Amazônia, a fazer da mesma forma, eu acho que não é o caminho para nós. Seja hidrelétrica, seja grande mineradora, não dá. Em Rondônia, as obras de 2 usinas hidrelétricas revolvem as águas do Rio Madeira. De um lado, um consórcio brasileiro liderado por Furnas. Do outro, um consórcio liderado pela francesa GDF Suez. Jirau é a 3ª maior usina do Brasil, é a 17ª usina do mundo e com certeza é a maior usina em número de turbinas que existe hoje em funcionamento no mundo. E hoje a gente tem em Jirau potência instalada versus área alagada, a gente está entre as 10 melhores usinas do ponto de vista ambiental no mundo. Apesar dos esforços para reduzir os impactos, as barragens atingiram a vida dos ribeirinhos e pescadores do Rio Madeira, o maior afluente do Amazonas. Não se tinha a estrutura e as casas que se tem hoje. Vivia-se em casas mais simples, mas a questão de renda era farto. O rio se encarregava de adubar e dar a melhor terra que se tinha para plantar. Você plantava melancia, você plantava macaxeira, milho. Se não tivesse essa barragem fosse feita, nós tínhamos nosso peixinho para comer, sobreviver a família da gente e para vender. Então nós fazíamos nossa diária, no mínimo ao dia, de 800 a 700 reais. Peixe nativo, ele não volta mais. Jirau e Santo Antônio é produto disso, de estudos incompletos, de um licenciamento pouco rigoroso, que não pede do empreendedor, né, a cautela e a vigilância necessária e a qualidade necessária desses estudos, e de um judiciário que se assusta sempre com o discurso do apagão, né, com a possibilidade de ficarmos aí sem energia elétrica. As usinas pagam um volume de royalty muito elevado pela geração de energia. Você paga por usar a água do rio que passa ali. No caso de Jirau, nós temos 75 milhões ao ano de royalty a ser distribuído. 45% para o município de Porto Velho, 45% para o Estado, e os outros 10% entre a União e uma série de outros órgãos públicos. Os custos ambientais de Jirau e Santo Antônio devem estar na casa de 2,5 bilhões de reais, em ações basicamente sociais.
Eu acho que o importante é acabar com mitos nessa questão ambiental. Vamos deixar a especialista falar. Não há dúvida que essas hidrelétricas são importantes para a produção de energia para o desenvolvimento do país. Agora, evidentemente, uma represa na Amazônia produz alterações muito grandes, interfere na biota aquática, interfere na biota terrestre, e interfere também no ciclo hidrossocial. O ciclo hidrossocial é a conexão entre as sociedades locais e regionais e a água. Para desafiar ainda mais os estudos de impacto ambiental e a RIMA, em 2014, o Rio Madeira viveu a maior cheia da sua história. Triângulo, bairro central de Porto Velho, virou terra de ninguém. O que poderia ter sido feito melhor? Porto Velho teve uma obra do PAC, de colocar esgoto em Porto Velho. Só que ela entrou depois da usina e nunca conseguiu ainda ser implementada. Ou seja, o Estado tem que chegar um pouco antes do início do pico das obras, para dar todo um suporte. O que me causa perplexidade é que a gente, 40 anos depois de experiências com grandes projetos, a gente continua reproduzindo esse tipo de coisa. E aí você termina transformando a área numa área de profunda tensão. Aquilo que a gente no passado sentia, de que chegava, tirava a riqueza, não. Agora chega um monstro, desorganiza a vida aqui nossa e sobra o quê? O que é preocupante é o número de reservatórios que está planejado para a Amazônia. 92 represas como estão sendo planejadas é um número muito excessivo que vai impactar as principais bacias hidrográficas da Amazônia. A próxima usina a ser leiloada é São Luís do Tapajós, onde um novo conflito se anuncia. Foi feito um estudo com um antropólogo, um estudo da terra, né, que fosse para a FUNAI demarcasse essa área para nós. E esse relatório até hoje está no gabinete do presidente da FUNAI. Então, com isso, a gente veio pensando de fazer essa alta demarcação, o que está acontecendo agora. A gente não quer perder a floresta. A gente sabe que a usina, a barragem, ela vai anudar muito a nossa região. Então, nós não aceitamos que o governo fazer essa barragem aqui no São Luís do Tapajós. A bacia do Rio Tapajós é uma área lindíssima da Amazônia, uma área espetacular de biodiversidade. O governo tem lá projetos, o licenciamento do primeiro aproveitamento está, na verdade, esperando a própria discussão de conflito com as questões indígenas. Tem lá uma disputa, FUNAI conduzindo, etc, etc. E nós, do ponto de vista ambiental, vamos nos manifestar no âmbito do licenciamento enquanto IBAMA. Nós, do ponto de vista ambiental, do ponto de vista político, temos que acolher toda a disputa. Então, você precisa arrumar essa visão de território, porque você tem que aprender ou consolidar práticas de políticas públicas que você viabiliza o desenvolvimento sem abrir novas frentes de desmatamento. Para a Amazônia, resta a obrigação de produzir energia sem ganhar por sua comercialização. A energia gerada na Amazônia, ela tem, em termos tributários, ela não favorece a Amazônia. O tributo é recolhido no estado que vai consumir energia na Amazônia, que geralmente são estados do Centro-Sul e do Nordeste. Muito pouca da energia é, de fato, consumida na própria Amazônia. O que tem de remanescente estratégico de potencial hidráulico do Brasil está na Amazônia. Ou nós vamos dispensar isso como sociedade, ou nós vamos aproveitar tudo ou parte de tudo, discutindo as várias maneiras de fazê-lo e as várias maneiras de não fazê-lo. O Brasil tem um grande aprendizado sobre como fazer hidrelétrica e como não fazer hidrelétrica. A Amazônia recepciona isso. Nós aprendemos a duras penas aqui, com os reservatórios do Sudeste, como não se deve fazer reservatórios em cascata em um rio. Para você ter condições de ter um desenvolvimento que satisfaça as necessidades humanas e produza energia da Amazônia para o país todo, mas com o cuidado necessário para preservar não só trechos de rios, mas inclusive rios inteiros, para que com isso se possa dar condições para que as futuras gerações tenham na Amazônia ainda um processo evolutivo que continue. E talvez a produção de energia seja na cesta
de solução da Amazônia é um componente importante. Agora, a forma como está sendo feito tira essa possibilidade. Se diz que era para o bem do Brasil, que era para atender a necessidade do povo brasileiro que precisa de energia. Mas cadê a preocupação com o morador? A Amazônia continua dando mais para o Brasil do que o Brasil para ela. No século XXI, ainda não percebemos que no casamento entre tradição e tecnologia, o respeito ao passado é o melhor presente para o futuro. Semana que vem, vamos ver que não há nada mais moderno que o conhecimento tradicional, produzido em rede e compartilhado.